Por quê? Porque a natureza não tem nenhum significado. A natureza é um campo de força, é um campo de passagem, é um campo de devenires, é um processo, é um confronto. Ou seja, o que nós nos equivocamos ao pensar a natureza é que nós jogamos semióticas da significação. Nós tentamos dar conta da natureza, querendo dar-lhes significados. E dar significados à natureza é uma prática da consciência. Você, para entender o campo da natureza, o que você teria que fazer é pensá-la como sendo força, relação de força, poder, certo? Ou seja, você passa de uma semiologia clássica que você tem por aí para uma semiótica das forças, uma semiótica da intensidade. É isso que o Spinoza está pensando em termos de pensamento. Então, o pensamento não é mais aquele que vai buscar significar a natureza. Por quê? Porque essa natureza não tem significação nenhuma. Então ele vai ter que ultrapassar as linhas das significações clássicas e produzir um tipo de natureza completamente diferente, em termos de forças e de busca de liberdade. Foi bem aqui? Está aberto para perguntas, viu? E qualquer pergunta eu tento agora melhorar o máximo que puder. O máximo que puder. Eu tenho uma pergunta. Investigação científica, como é que entra nisso? Você veja aqui, investigação científica. Quando você fala em investigação científica, não é dizer que Spinoza não é um pensador das ciências, ele é um terrível pensador das ciências. Mas o que ele está objetivando ao pensar as ciências é exatamente ultrapassar aquilo que eu coloquei, superstições e tolices, para pensar as ciências num campo de forças. Se poderia citar alguma ciência que no mundo moderno é espinosista? Sim. A biologia molecular, talvez a física quântica, certo? Talvez determinadas práticas de literatura, determinadas práticas de história seriam espinosistas. Espinosistas no sentido de que Spinoza está pensando as ciências, mas ele está fazendo uma semiótica inteiramente diferencial. Ou seja, há ciências que seriam ciências até mesmo de primeiro gênero de conhecimento. Ciências fantasmáticas, ciências da significação, ciências da tolice. E o Spinoza tentando passar um campo científico em que as questões são completamente diferentes. O exemplo que eu dei de biologia molecular não é um exemplo geral, mas você teria determinados autores que sem dúvida nenhuma são espinosistas. Jacó, etc., né? Jacó, Saint-Hilaire, que são pensadores que ao pensar a matéria viva, ao pensar o ser vivo, eles puxam novas linhas de pensamento. Então há uma ciência espinosista, sem dúvida nenhuma, como há uma filosofia espinosista, como há uma arte espinosista, como há uma música espinosista, etc. Sigo mais? Vou em frente mais um pouquinho? Quando se fala em Spinoza, numa conferência, e Spinoza trazendo essas questões todas que ele traz, né, aquele que vem participar da conferência, começa a se surpreender muito, porque o Spinoza vai trazer todo um trabalho em cima de epistemologia, toda uma linguagem epistemológica, né, terrível, muito puxada, e mais, né, que aqui eu nem apliquei, toda uma linguagem medieval retorna no Spinoza. Ou seja, para a gente fazer um grande investimento espinosista, nós temos que dar conta da linguagem medieval, ver as reapropriações que ele faz. Então é muito difícil sempre para passar para um auditório exatamente o que o Spinoza está passando. Então o que eu procuro fazer é não diminuir a intensidade. Não diminuo a intensidade do pensamento do Spinoza, mas eu procuro fugir dos operadores clássicos que ele utiliza. Eu procuro usar coisas mais simples. Não que isso diminua o pensamento dele, continua a mesma coisa, mas não são os operadores que ele está usando, certo? Então, quando vocês lerem Spinoza, vocês resolverem fazer investigação em Spinoza, vocês vão verificar que a terminologia, os operadores teóricos que ele usa, são muito difíceis porque eles são muito clássicos. É essência, é existência, é forma, é distinção formal, distinção de razão. São essas categorias que ele usa. Isso talvez dificulte muito uma pessoa que nunca ouviu Spinoza e espera de Spinoza uma linguagem comum. Não é.
Mas, sobretudo, isso vem a reformular a questão da filosofia no século XX. Porque nós sabemos o que se passa com a filosofia, né? A filosofia, afora Deleuze, Foucault e essa linha de Frankfurt alemã, ela está completamente desprestigiada. A filosofia passou a ser serviçal das histórias, serviçal das ciências. O que o Spinoza, ou o Nietzsche, ou o Deleuze, o que eles estão fazendo é recolocando a filosofia no seu lugar. Ou seja, a filosofia é exatamente o terceiro gênero do conhecimento. É pela filosofia, com a filosofia, que nós fazemos as maiores associações com a natureza. É com ela que nós aprendemos que a natureza não é, atenção, nosso mestre, ela é nossa aliada. Nós aprendemos que fazendo alianças com a natureza, a nossa vida vai se engrandecer. Ou seja, a filosofia se torna, de um lado, uma epistemologia, mas, sobretudo, uma ética. Daí o nome ética da obra dele. Certo? A filosofia é exatamente para produzir uma vida superior. Agora eu deixo para vocês. Professor, quais seriam os mecanismos, não sei se ele tem alguma coisa, como é que a gente desarticularia a consciência, quer dizer, as forças que vêm de fora, do terceiro gênero, da ciência? Olha, o que diz Spinoza é o seguinte, aqui é até muito próximo do que o Nietzsche diz, viu? Ele diz que a consciência é um órgão da vida. A consciência é um órgão da vida. E ela teria a função de dar conta dos encontros em que nós vivemos, certo? A consciência seria alguma coisa muito próxima ao hábito, no caso do Hume, muito próxima ao hábito. A consciência, ela iria dando conta das nossas relações imediatas. Mas o que nós temos que evitar é que a consciência se torne epistêmica e ética. Porque se ela se tornar epistêmica e ética, nós vamos ver uma epistemologia e uma ética do medo, do terror e da tolice. Porque ela é apenas um resultado. A consciência não é uma força da natureza, ela é um efeito das forças da natureza, ela é resultado das forças da natureza. Então é exatamente ultrapassar a consciência, desqualificar a consciência. Eu não disse acabar com a consciência, eu disse desqualificá-la enquanto práticas éticas e epistemológicas, que é exatamente o movimento socrático. Porque quando você lê a história da filosofia, você verifica que o que o Sócrates vai fazer é transformar a consciência como o nosso centro de saber. Ele transforma como centro de saber e o Ocidente vai seguir essa trilha. O que o Spinoza está fazendo é desqualificando a consciência. Ou seja, não é melhorar a consciência, é desqualificá-la enquanto poder, que ela não tem nenhum, de nos conduzir para uma vida superior. Sempre que nós formos regidos por elas, nós estaremos fantasmatizados. Cláudio, por exemplo, depois você vê a psicanálise no sentido lacaniano, tá? Articulada com você. Por exemplo, quando nós lemos Lacan, ou quando nós lemos uma obra de dois espinosistas, Deleuze e Guattari, o Antiédipo, nós temos uma surpresa imediata. Inicialmente, não há dúvida nenhuma que Lacan é um grande pensador, não há dúvida nenhuma, que vai nos deixar muitas coisas, tá, para os outros séculos, não há dúvida nenhuma. Mas, quando nós lemos Lacan, a obra do Lacan, que está pensando o quê? Está pensando a herança do Freud, o inconsciente. E quando vemos o Deleuze e Guattari no Antiédipo e no Mille Platô pensando a mesma coisa, o inconsciente, nós temos a maior surpresa. A maior surpresa. Porque nós que estamos habituados com as leituras Freud, psicanálise francesa de 30 para cá, nós tomamos a maior surpresa, porque enquanto que a psicanálise está falando no inconsciente, está dizendo família, castração, Édipo, fantasma, nós passamos para cá, para o Antiédipo, o que a gente lê? Forças, máquinas, combinações, passagens de limite. O que nós vemos? Nós vemos um pensador, cá do lado direito, né, espinosista, pensando o inconsciente como um campo de forças. E cá, do lado de cá, o inconsciente como um campo de significações. Então, evidentemente, o inconsciente que querem nos passar é o inconsciente da superstição. Mas vejam bem,
Não é dizer que a psicanálise está inventando isso. Esse inconsciente fantasmatizado, castrado e edipiano, ele é real, porque são as forças políticas reais que o produzem. Ou seja, há uma preocupação em qualquer campo social que você encontrar, qualquer campo social que se encontrar, há uma preocupação desse campo social em produzir o inconsciente. Agora, a tolice que cai essas teorias que vão para aí, é acreditar que o inconsciente é fantasma, castração e édipo. Quando fantasma, castração e édipo é invenção de poderes políticos. Por isso que o Deleuze, ao pensar o inconsciente, o Deleuze e Spinoza, ao pensar o inconsciente, ele vai relacionar inconsciente a um campo de força, a um campo produtivo, inconsciente marxista, sem Marx sagrado, um inconsciente produção, um inconsciente força, ou seja, um inconsciente de uma semiótica das